Olá, alunos da Univesp, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevistas da disciplina Pesquisa Operacional 2. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que é o professor Secundino Soares. Ele é professor da Engenharia Elétrica da Unicamp e vamos passar a palavra para ele. Professor Secundino, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui conosco hoje, compartilhando suas vivências e experiências. Eu queria começar, Eu então. agradeço. Eu que agradeço o convite, Aníbal. Para mim é uma satisfação estar aqui presente, fazendo essa entrevista para você. Eu acho que vai ser muito enriquecedora para os nossos alunos. E aí eu queria fazer, primeiramente, um resgate aí de como é que foi a sua formação, como é que foi o desenvolvimento da sua carreira e como é que você começou a se envolver com essa área de pesquisa operacional, a aplicação de modelos de pesquisa operacional, Hum. principalmente ligados ao setor de energia elétrica. Se puder falar um pouco, por favor, agradeço. Pois não, eu comecei fazendo engenharia mecânica no ITA, comecei em 68, me formei em 72 e vim para a Unicamp em 73 fazer mestrado em pesquisa operacional no Departamento de Engenharia de Sistemas da Faculdade de Engenharia Elétrica. Então, embora eu seja mecânico de formação, acabei me especializando em aplicação de pesquisa operacional na engenharia elétrica, especificamente na produção de energia elétrica, que foi o tema do meu doutorado e é o tema que eu trabalhei a minha vida inteira. E aí, nesse caso, Secundino, como é que foi essa história? O que que motivou, o que que atraiu a sua atenção para estudos aí desde então, que começaram no início da sua carreira, né? Essa parte de energia elétrica, por que que Então, motivou, né? na verdade, Aníbal, a minha motivação foi mais a pesquisa operacional mesmo. Eu comecei, encantei-me com a programação linear, a programação não linear, a programação, as ferramentas de pesquisa operacional, e vim fazer mestrado nisso na Unicamp. E o primeiro tema que eu peguei foi tráfego urbano, para você ter uma ideia. Então, eu comecei aplicando pesquisa operacional em tráfego urbano. Depois do doutorado surgiu o tema de energia elétrica. E aí sim, eu parei no tema de energia elétrica e comecei a me aprofundar cada vez mais, fazendo pós-doutorado depois e orientando pessoas nesse tema de energia elétrica. Agora, uma coisa interessante que a gente pode visualizar é que, na verdade, tem um slide aqui relativo à questão do IDH, né, que energia Exatamente. é essencial para a qualidade de vida. Se você puder comentar um pouco mais, por favor, Pois Secundino. não, é exatamente. A energia, de uma maneira geral, a energia elétrica em particular, é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, os países que têm o maior consumo per capita de energia são os países que têm maior IDH também. E o Brasil, infelizmente, é um país que ainda está atrasado nesse item. Ele consome abaixo da média mundial. Então, é importante para o Brasil, muito importante para o desenvolvimento brasileiro, desenvolver e aumentar o consumo de energia per capita do país. Mais energia elétrica, mais energia de outras fontes, para que o país possa se desenvolver. Não tem segredo, não tem país que não tenha se desenvolvido se não em cima da energia, né, per capita das pessoas. Isso. É fundamental isso. E por isso que eu trabalho com energia elétrica, quer dizer, me apaixonei pelo tema. Isso. Inclusive, a gente tem aqui também um outro slide que é interessante, que mostra essa matriz elétrica brasileira e mundial. Tem um comparativo aqui bem interessante, né? E aí, Exatamente. e o foco da sua área de estudo é justamente nessa parte da hidráulica. Se puder comentar um pouco mais. Exatamente. Então, você pode olhar por aí, por esse diagrama, que o mundo consome mais carvão. Chega quase vamos dizer, não chega à metade, mas um, um terço, pelo menos, é carvão. Já o Brasil, dois terços é hidráulica. Então, o Brasil tem uma posição no mundo invejável do ponto de vista da limpeza da sua matriz elétrica, né? A gente tem, além de ser 65% hidráulico, ainda tem eólica, solar em grande quantidade e muita biomassa também.
o que faz com que o Brasil seja um dos países com matriz elétrica mais limpa do mundo. Agora, eventualmente, para fazer essa geração hidráulica funcionar, a gente conta, aí tem um outro slide bem interessante também, com uma rede de usinas hidrelétricas interconectadas, né? E acho que esse Exatamente. slide aí dá até um certo arrepio a gente pensar que, na verdade, até uma frase sua que fala que isso aqui é a maior máquina em operação do Brasil, né? Na verdade. Sim, a maior máquina de operação, a maior máquina porque ela é sincronizada, né? Então você imagina todas as unidades geradoras, são mais de 700 unidades geradoras hidroelétricas, né? Distribuídas em mais de 150 usinas hidráulicas, em várias cascatas, ao longo de todo o Brasil, país continental, né? E o problema que eu trabalhei na minha vida toda foi aplicar pesquisa operacional na otimização da operação desse sistema de usinas, para aproveitar ao máximo as vazões, aquilo que a natureza fornece de forma gratuita, e transformar no máximo de energia elétrica possível. Legal. E aí, só para dar um detalhe para as pessoas entenderem melhor, né? Acho que talvez muitas pessoas que estão nos assistindo agora não conheçam, né? Tem aqui um slide bem bacana que fala sobre a hidrelétrica de Itaipu em particular, como é que é um raio-x ali da usina, né? E se você puder Exatamente. comentar um pouco sobre a complexidade de operação ali, eu agradeço. Perfeito. Isso aí é um corte transversal da barragem de Itaipu. Do lado esquerdo tem está escrito ali cota do reservatório, ali está o lago da usina do lado esquerdo dessa barragem. A barragem tem assim uma figura, um formato meio de uma pirâmide, né? E essa água é captada então no reservatório e é transferida por uma tubulação até a casa de máquinas, onde ela gira as turbinas, né? A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior usina hidrelétrica do mundo, não em potência instalada, mas em energia produzida. É a que tem maior produção elétrica do mundo, a usina de Itaipu. Então, o princípio é esse: é aproveitar, aprisionar a água, provocar o barramento e o reservatório, criar o reservatório, para então tirar a energia potencial dessa água, que é proporcional a essa queda, né? Que essa barragem criou. Então, a energia produzida pela vazão que sai por essa queda que dá a energia elétrica. Então, a otimização do problema, considerando que temos 150 usinas, não só Itaipu, é um problema bastante complexo. Aham. E agora, só para mostrar essa questão da otimização, tem um gráfico bem interessante, bem colorido aqui, né? Que é mais ou menos o rendimento da turbina hidráulica de uma usina. Se você puder explicar um pouco mais esse Exatamente. Não é gráfico a para a de Itaipu, gente. essa é a curva colina, como a gente chama, curva de rendimento da turbina hidráulica de Foz do Areia. Você percebe ali que pela coloração da curva, né, que você tem um máximo de rendimento ali na curva, na parte vermelha da curva, né, e esse rendimento vai caindo conforme você vem para as cores mais amarelas, até chegar no verde, até chegar no azul. Então, o rendimento pode variar ali de 95% no rendimento ótimo até 87%. Olha só, você pode perder é, é, 8% de rendimento se você não colocar a turbina funcionando no ponto de operação ótimo. Então, é muita energia que você pode perder pelo rendimento da turbina. Então, esse rendimento ele entra direto no cálculo da geração da usina, né? Ele é alto, porque normalmente usinas termoelétricas têm rendimento mais baixo, de 30%. O rendimento das hidráulicas é alto, 95% no melhor ponto de operação. Então, esse é um dos fatores de otimização importantes da operação do sistema, é a curva colina de rendimento da turbina, que você tem que pegar e otimizá-la, se possível. Mas além da operação da usina hidrelétrica, a gente também tem que levar em conta a usina térmica para fazer a complementação daquilo que não é atendido pela hidrelétrica. A gente tem aqui um Exato. slide bacana sobre o funcionamento da termoelétrica a gás, né? Que está aqui. Se você Exato. puder comentar um pouco, por favor. Perfeito. As termoelétricas a gás, as termoelétricas em geral no Brasil, correspondem a 15% da energia controlável.
e as hidráulicas a 85%. Então, a gente controla a térmica e a hidráulica. A eólica e a solar não tem controle. E na térmica, uma parte considerável do nosso parque é termoelétricas a gás, onde entra o gás, o combustível, misturado com ar comprimido, e aí é feita a combustão. E aí esse gás aquecido move uma turbina, que por sua vez move um gerador e produz a energia elétrica. Então, o funcionamento de uma turbina a gás é baseado nesse princípio e ela funciona. Ela também tem uma rapidez de acionamento bastante interessante, mas ela tem um combustível mais caro que a hidráulica, né? Porque o combustível dela é um combustível fóssil, não renovável, e que tem que ser extraído, né? Junto com o petróleo, muitas vezes. E esse gás, então, se a gente for pensar em otimização hidrotérmica, né? Que é o assunto que a gente trabalha, o ideal é usar o máximo da hidráulica e o mínimo da térmica, porque a térmica, além de ter um combustível não renovável, ele polui mais, polui o ambiente, a térmica, e ela normalmente está perto dos centros urbanos. Então, isso faz com que o efeito dessa poluição seja até maior, no caso das térmicas, né? Então, o ideal da operação hidrotérmica é o máximo de hidráulica, o mínimo de térmica. Não só por questão econômica, mas por questão ambiental também. Ah, legal. E aí, Secundino, tem uma coisa interessante que talvez as pessoas não conheçam também, que talvez seja um pouco surpreendente. A gente tem aqui um slide que qual que é o sistema para realizar essa entrega de energia que está sendo gerado, seja pela térmica, pela hidráulica ou por outras fontes, pelas fontes ditas renováveis, como solar, eólica. Então a gente tem um mapa aqui do sistema elétrico brasileiro, um comparativo, né, do Brasil com a Europa. Se você puder comentar um pouco, por favor. Exatamente, Aníbal. Essa é uma figura impressionante, porque o sistema elétrico brasileiro, em termos de extensão territorial, é equivalente ao sistema elétrico europeu. Se você pegar os dois sistemas, como você está vendo aí, as dimensões são semelhantes. E o Brasil é um país relativamente pobre, né, subdesenvolvido, né, periférico, e tem um desafio de operar um sistema elétrico do porte, não do porte, mas da extensão territorial do sistema europeu. Então, é um grande desafio. O sistema brasileiro é dividido em 4 submercados ou sub-regiões. Tem a região Nordeste, a região Norte, a região Sudeste e Centro-Oeste e a 4ª região, que é a região Sul. E a interligação entre essas 4 regiões não é completa. Então, dentro de cada região, a interligação de todas as fontes é bastante conectada, mas entre as regiões existem gargalos ainda de transferência de energia entre as regiões do Brasil. Então, nos modelos de otimização que a gente desenvolve, esse é um aspecto que a gente tem que levar em conta, a capacidade de intercâmbio entre as regiões do Brasil, Isso. que é um país continental. Isso. Aí tem agora aqui também um slide que eu acho que é significativo, Secundino, que ele representa muito dessa pesquisa que você vem conduzindo ao longo de vários anos, de vários estudos, né? Que é o slide aqui relativo a crises frequentes e anunciadas. E seria Sim, interessante a gente entender um pouco mais o que se representa essa curva perfeito. descendo aqui a ladeira, né? Enfim. Exatamente, descendo a ladeira. Então, um dos grandes, dada a característica do sistema brasileiro de ser predominantemente hidráulico, ter pouca geração térmica, e essa pouca geração térmica ainda ter uma inflexibilidade grande, ou seja, não pode desligar todas as térmicas, mesmo que esteja chovendo muito e esteja sobrando geração hidráulica, tem uma inflexibilidade nas térmicas por causa dos combustíveis das térmicas, né? O carvão, o gás. Então, os oleodutos, os gasodutos precisam funcionar para remunerar os produtores dessas fontes de energia primária. Então, isso faz com que muitas vezes a geração térmica não possa ser totalmente desligada. Então, o que acontece no sistema brasileiro é que muitas vezes ele entra em situações de crise. Essa que vocês estão vendo aí na evolução da energia armazenada no sistema brasileiro
da crise de 2001. Ela começou, na verdade, em 97. Então, você veja, são crises anunciadas. Ela começa em 97, o sistema de armazenamento dos reservatórios vai diminuindo a capacidade armazenada, lentamente e gradualmente, até chegar em maio de 2001 e ser decretado um racionamento, na época, de 20% da demanda. Todos os consumidores tiveram que fazer esse racionamento. Foi muito impactante na época. E não foi, nessa época, não foi um problema de falta de vazões. Olha a curva de baixo, vazões médias anuais de Itaipu. As vazões médias anuais de Itaipu foram acima da média nos anos de 97, 98, 99, 2000. Ou seja, a crise de 2001 foi uma crise mais por falta de investimento em novas usinas hidrelétricas e novas usinas em geral, do que propriamente uma crise hídrica. E o nosso sistema pode entrar em crises energéticas sem necessariamente passar por crises hídricas, foi o que aconteceu em 2001. Já mais recentemente, nós tivemos outras crises. Em 2008, quase entramos em racionamento, em 2014, em 2015 e, mais recentemente, em 2021, quando quase também teve que fazer racionamento. Então, um dos grandes problemas do sistema brasileiro, dada a sua característica, é como contornar esse problema desses sustos permanentes que a população tem com a situação de suprimento de energia. Né? Então, a gente precisa pensar soluções para o sistema brasileiro, para dar mais estabilidade, mais robustez, mais segurança de que não vai ter outros apagões, outros racionamentos, como tivemos em 2001. Agora, eu acho que tem uma figura bem interessante aqui, Secundino, que representa um pouco daquilo que você tem desenvolvido ao longo de vários anos de modelos matemáticos e tem um comparativo com aquilo que é feito no setor elétrico. Então, é uma figura Sim. de comparação entre os modelos Odin-M e Sui-X. Se você puder comentar um pouco mais sobre como é que Pois foi não. essa Então, construção. o que a gente desenvolveu na Unicamp em termos de pesquisa operacional aplicada ao planejamento da operação do sistema elétrico brasileiro? Nós desenvolvemos um modelo chamado Odin, que nós estamos comparando nessa figura uma simulação com esse modelo, uma simulação de 10 anos, a década de 1932, começa em 32, termina em 40, são 10 anos. E como seria a evolução do armazenamento do sistema se a gente operasse o sistema com o nosso modelo, que é a curva vermelha, é o modelo Odin, então a energia armazenada do modelo Odin em vermelho, e como seria com o modelo que está em vigor. O modelo que está em vigor, ele chama-se Sui-Chi, ele é essa curva azul. Ele, do jeito que ele foi feito e concebido, daria essa trajetória de curva azul, bem mais baixa. Por conta desse esvaziamento exagerado do sistema, o setor elétrico fez uma mudança no modelo oficial e agora o modelo oficial se transformou no amarelo, que é um modelo antigo com mecanismos de aversão a risco. Então, eles introduziram uma penalidade na função objetivo, método de penalidade, a gente conhece isso de pesquisa operacional, uma penalidade na função objetivo para evitar os esvaziamentos excessivos do sistema. E mesmo com essa penalidade, o modelo nosso hoje mostra-se que ele é mais seguro e opera o sistema com mais armazenamento do que o próprio modelo oficial, com esse remendo, que foi esse mecanismo de aversão a risco. O grande problema do mecanismo de aversão a risco é que ele interfere no custo marginal de operação, que é o multiplicador de Lagrange da restrição de atendimento da demanda. Então, o preço da energia do sistema é obtido pelo modelo e pelo custo marginal de operação pelo multiplicador de Lagrange. Então, quando você penaliza a função objetivo, você polui o custo marginal de operação do sistema, ou seja, a sinalização do preço real da energia. Por essa razão, essa é uma das razões pelo qual o nosso modelo é muito mais adequado para o sistema brasileiro, porque ele não tem nenhum mecanismo de aversão, ele é um modelo não linear, esse é o segredo.
ao passo que o modelo que está em vigor é modelo linear. E os modelos lineares normalmente não sabem bem aproveitar a não linearidade do problema. E, no caso, a não linearidade decorre do fato de que quanto mais água eu tenho guardada no meu reservatório, maior é a minha queda e, portanto, maior a minha produtividade. Então, se o modelo é não linear e percebe isso, ele mantém os reservatórios cheios naturalmente, sem necessidade de mecanismo de aversão a risco. Legal, Secundino, estamos nos segundos finais. Se você puder Perfeito. passar a sua experiência, vivência, dicas que você poderia dar para os estudantes de pesquisa operacional, agradeço, por favor. Bom, a minha principal dica é a seguinte: você precisa conhecer as ferramentas de pesquisa operacional. Então, fazer os cursos de pesquisa operacional e estudar as ferramentas. Mas se você quiser realmente ser bem-sucedido na profissão de aplicar essas ferramentas num problema, eleja o problema e mantenha-se fiel ao problema o máximo que você puder na sua vida, evitando trocar de problemas. Conforme você fica concentrado num problema, você vai aprendendo cada vez mais sobre a natureza do sistema que você está otimizando, e isso faz toda a diferença para você conseguir melhores modelos de otimização. Tá bom. Espero ter respondido a sua pergunta. Sim, acho que os alunos vão gostar bastante. Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade e participação. Ficou muito boa a entrevista. Muito obrigado. Agradeço muito o convite e fico à disposição para outras oportunidades. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção que nos assistiu até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tive dicas valiosas aqui. Obrigado e até a próxima, pessoal.